Irmãos e irmãs, esse sexto domingo do tempo comum nos traz um trecho do Evangelho longo, mas um trecho que responde a muitas coisas para nós na nossa vida cristã, no seguimento a Jesus, na edificação do reino de Deus. A primeira coisa que nós precisamos considerar como fundamental e importante na nossa vida é a consciência ou a concepção daquilo que era radicalismo ou fundamentalismo, formalismo na época de Jesus, entre a religião da sua época, e aquilo que de fato é a essência do cumprimento dos mandamentos de Deus. Jesus Cristo nos apresenta os mandamentos como caminho de libertação e salvação, enquanto os fariseus e mestres da lei criavam formalismos, enrijecia as leis, as palavras dos profetas para se tornarem um fardo na vida das pessoas, e eles mesmos eram incapazes, de fato, de colocarem em prática aquilo que eles pregavam, aquilo que eles anunciavam e cobravam das pessoas. Por isso, o discurso de Jesus Cristo não é bem aceito, porque parece um rompimento com a tradição judaica. E nós precisamos considerar que não é um rompimento com a tradição judaica. Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Jesus rompe com esta mentalidade mundana, com esta realidade que instrumentaliza a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, ao nosso favor, para que assim eu pelo menos possa ter a consciência de que estou no caminho certo, mas manipulando a palavra e os ensinamentos, os mandamentos de Deus. E é aí aonde Jesus Cristo entra e rompe com esta mentalidade. E quando nós escutamos esse discurso de Jesus Cristo, nós percebemos que ele é até mais duro, mais profundo do que os fariseus e os mestres da lei. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo é onde pega para todos nós. Porque todos nós que estamos aqui presentes, batizados, batizadas, irmãos e irmãs atuantes na comunidade, na igreja, têm consciência das palavras de Jesus. Mas aí cada um, de algum modo, talvez encontra artifícios para não se incomodar com as palavras de Jesus Cristo. E essas palavras, elas devem nos incomodar para que nós também possamos romper com esta mentalidade do mundo que favorece um caminho de perdição e não um caminho de salvação. Jesus Cristo é muito enfático: afasta para longe de ti aquilo que te causa pecado, aquilo que te afasta da graça de Deus. Quem não entende isso? Jesus Cristo é muito simples na sua forma de falar, mas o Senhor não impõe, porque Deus abriu algo na nossa alma que se chama liberdade. Existe uma condicional nas palavras de Jesus Cristo e nas palavras dos antigos que nós escutamos na liturgia de hoje. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Quem vive à sombra dos mandamentos de Deus, no sentido de se esforçar para vivenciar aquilo que vem de Deus, está guardado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Nós muitas vezes estabelecemos uma meta que não é para nós aqui nesse mundo. Estabelecemos uma meta que é modelo, que é exemplo, que é resposta para todos nós. A meta dos santos. Nós olhamos os santos somente depois da canonização. Não olhamos o seu processo de santificação na vida humana, de rompimento com essas estruturas do mundo que nos afastam de Deus, que nos aprisionam nesse mundo. À medida que Jesus Cristo nos pede para afastar de nós aquilo que nos causa pecado, é justamente a partir da consciência que nós temos e da liberdade. O Senhor espera de nós obediência. Um dos elementos fantásticos e característicos de Jesus Cristo é a obediência e a fidelidade a Deus. Foi obediente ao Pai até o último instante,
mas é uma obediência voluntária. É importante considerar isso. Se não for uma obediência voluntária que parte da consciência e da minha adesão, então não tem sentido. Não tem sentido. Nós entramos na dinâmica dos fariseus e dos mestres da lei. Não encontramos um caminho de libertação que nos conduz para a salvação. A imagem do povo que saiu do Egito em busca da terra prometida, que haviam perdido pela sua infidelidade, é uma imagem que nós devemos sempre trazer na nossa vida. A obediência que nos permite caminhar, a fidelidade que nos permite caminhar, superar as adversidades desta vida e da nossa própria condição de pecadores. Mas nós, lembrando desse caso, dessa passagem da Escritura, nós percebemos que o povo também se corrompeu. Foi obediente, mas se corrompeu. E quem se corrompeu se perdeu no deserto, não alcançou a terra prometida. É importante que nós possamos sempre trazer isso na nossa vivência cristã. Por que a igreja está determinando isso? A igreja não está determinando nada para ninguém. A igreja está dizendo o modo de viver para os seus fiéis. Quem não quiser viver de acordo com o que a igreja está dizendo, existem muitas opções nesse mundo. Agora, a proposta é clara, está fundamentada, radicada no Evangelho de Jesus Cristo. E nós podemos tentar encontrar contradições naquilo que a igreja tem ensinado com o Evangelho. Não há. Há contradição nos seus membros, na forma da aplicação. Leigos, leigas, padres, religiosos, religiosas, bispos, aí sim. Mas nós não podemos confundir aquilo que vem de Cristo com aquilo que vem do nosso coração corrompido, frágil, condicionado ao pecado. Então a proposta de Jesus Cristo é que nós busquemos esta sabedoria que vem do alto, que é justamente instrumento de libertação, de edificação do reino de Deus. Como nos diz São Paulo aos Coríntios. Ele não está falando daquela sabedoria que é própria dos que causam morte, que causam desigualdades nesse mundo, a sabedoria que é própria dos poderosos desse mundo, mas que vão morrer engolidos e sufocados pelo seu próprio poder, porque chegaram num ponto que, não tem mais nada e nem ninguém além deles. A sabedoria que vem do Espírito de Deus, ela nos traz uma condição que vai além. E é em vista disso que nós devemos pautar a nossa vivência cristã, em vista de algo que o próprio Senhor nos demonstrou. Não adianta, por exemplo, falarmos de amor se não concretizarmos o amor. Por isso o ensinamento de Jesus Cristo tem autoridade. Como nós escutamos na Escritura, em outra passagem do Evangelho. Quem é esse que ensina com autoridade? A autoridade não é por estar no topo de uma hierarquia. A autoridade está no fato de concretizar o seu ensinamento. E Jesus Cristo é a personificação do amor de Deus entre nós. Então, acolhendo estas palavras de Jesus Cristo, da Escritura hoje, que nós possamos voltar a nossa vida a Deus, na perspectiva de alcançar a salvação, vivendo em liberdade, a liberdade dos cristãos. Não por medo, mas por amor, porque nós temos consciência do caminho que Jesus Cristo está nos propondo. E é um caminho para todos nós, para todos aqueles que querem aderir à proposta de Jesus Cristo nesse caminho de salvação. Considerando que todos nós somos, claro, marcados com o sinal da cruz, do nosso batismo, aí sim devemos cumprir aquilo que o Senhor nos diz. Já não como uma proposta, uma opção, mas já como aquilo que é próprio do nosso caminho. Não tem como o cristão fazer o caminho do budista, não tem como o cristão fazer o caminho do muçulmano, não tem como o cristão fazer o caminho do mundo. O caminho do cristão é o caminho de Jesus Cristo. E nós precisamos ter isso claro na nossa vida.
para que nós tenhamos a firmeza dos nossos passos. Firmeza não significa ausência de dificuldade. Busca pela santificação não significa ausência do pecado. Significa processo. Estamos em processo de transformação, de conversão, estamos em processo de santificação e temos uma vida toda para fazer com que isto se torne realmente eficaz na nossa vida, que se concretize na nossa vida. Mas depende única e exclusivamente de mim e da relação que eu estabeleço com Deus, não do outro. Nós nunca podemos terceirizar as nossas falhas no outro. Devemos olhar o eu, as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas omissões, a minha indiferença, a minha vida cristã, para que assim, identificando aquilo que nós estamos vivendo, que não é próprio do caminho cristão, nós possamos agora traçar um projeto, um caminho de retorno. Possamos identificar aonde precisamos de fato melhorar para que o nosso caminho seja pleno no seguimento a Jesus. Então, que o Senhor nos fortaleça, nos conceda essa sabedoria que vem do alto, para que nós possamos discernir na nossa vida o que é do mundo, o que é de Deus, para que a nossa escolha, a nossa adesão pelo projeto de Jesus Cristo seja consciente e nos comprometa cada vez mais. Não podemos também apenas tomar esta consciência e não sair do lugar. Jesus Cristo se faz movimento. Então, que nós possamos, na vivência dos seus mandamentos, desta palavra, também continuarmos a nossa caminhada na edificação do reino de Deus, como cooperadores de Jesus Cristo no testemunho da vida que nos salva, do Senhor que se faz presente entre nós para nos resgatar de nós mesmos. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que sejamos cada vez mais obedientes e fiéis a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.